Gente, nós vamos vir com análise, mas também vamos vir com bastidor para vocês aqui no CNN 360. A gente vai lembrar vocês de uma apuração que eu trouxe aqui há um tempo atrás e que baliza um pouco a estratégia da Procuradoria, tanto para as libertações quanto para a manutenção da prisão. Vem para cá, Yuri, vem para cá, Leandro. A PGR não vai reivindicar a soltura de gente que foi flagrada na quebradeira. Vocês vão lembrar aqui que houve, né? Além das prisões dentro do Palácio do Planalto, dentro do Supremo Tribunal Federal, de um número residual de militantes, invasores, agressivos, golpistas, teve também coleta de DNA, gente que foi identificada por fotos, que abriu-se um disque denúncia e que se tem indícios suficientes para corroborar de que essas pessoas participaram ativamente da quebradeira. Não estava fazendo foto no alto do Congresso, rezando para chegar o ET com uma nave, né, de verde-oliva, né? Não era isso, né? Não era só isso, mas a gente que estava lá dentro quebrando, demolindo o patrimônio público e atentando com força, uso da força, não é retórico, mas uso da força física contra o Estado Democrático de Direito. Essa estratégia de não reivindicar a soltura de quem foi flagrado no vandalismo é a do procurador Carlos Frederico, que tem dito internamente que, não, no entendimento dele, quem foi para cima com pau e pedra foi para cima do maior bem tutelado pela Constituição, que é a própria democracia. E que aí, portanto, não tem como você permitir que essas pessoas voltem às ruas depois de terem, de novo, atentado contra o bem mais, o maior bem a ser tutelado pela Constituição, que é o próprio Estado Democrático de Direito. Então, assim, aqueles que foram flagrados, que é um grupo minoritário, é por isso que está saindo de levas grandes em levas grandes, foram mais de 1.000 presos, esses a PGR vai deixar pegando, falando português grosso aqui, né, cana dura, mais um tempo. Leandro? Dani, é uma estratégia um pouco para que se tenha responsabilidade para aqueles que violaram os prédios públicos da Praça dos Três Poderes, né? Não querer a soltura, né? Não pedir a soltura daqueles que foram para cima com pedra, para destruir mesmo o patrimônio brasileiro, é uma forma de você impedir que alguém seja responsabilizado pelo episódio. A gente tem visto semanalmente, quase, né, o ministro Alexandre de Moraes soltando pessoas, né? É uma leitura também que se faz de que aqueles que estavam ali no acampamento golpista, daqueles que não estavam efetivamente depredando o patrimônio público, que essas pessoas, enfim, eventualmente se processadas, podem responder em liberdade. Mas que essa estratégia que a gente tem, né, do chefe da força-tarefa que está olhando que está tocando as investigações desse episódio, me parece, sobretudo, uma ideia de garantir que haja responsabilização, né, de que isso não se repita através do exemplo, né, para mostrar para as pessoas que não pode chegar e destruir o patrimônio público brasileiro com qualquer justificativa que seja, ainda mais as mais estapafúrdias que foram usadas aí, tanto para incentivar as manifestações que resultaram na destruição do 8 de janeiro, como para questionar o resultado da eleição, como para até hoje, né, que a gente tem deputado, inclusive, com mandato, que sustenta até hoje que não aconteceu nada demais ali no 8 de janeiro, que eram senhorinhas, que eram senhorzinhos, que estavam no acampamento, que estavam ali protestando contra o resultado das eleições, e aí, num passe de mágica, meia dúzia de infiltrados destruíram o Palácio do Planalto, o Supremo e o Congresso Nacional. Não foi isso que aconteceu, e essa postura de ir atrás, sobretudo, daqueles que praticaram atos de vandalismo, é uma forma de evitar que isso aconteça através do exemplo. Tinha muita gente da terceira idade, inclusive a tal da Tubarão, né? Fátima, né? Fátima Tubarão, já com 2 processos nas costas, uma condenação, inclusive, acusação de crime grave, como o tráfico de drogas, e estava lá dizendo que estava faxinando o Brasil, Yuri. Pois a idade. Eu nem vou dizer o que ela estava fazendo enquanto ela falava que estava faxinando. As necessidades deixa para lá. A questão é essa: a idade pode ser um atenuante a depender da conduta, mas não é um salvo-conduto.
Ou seja, mesmo um idoso que comete crimes pode ter uma prescrição mais rápida, mas cometeu um crime. E a grande questão é esse cuidado em fazer aos poucos, ainda que seja um processo mais moroso do que se desejaria, mas conseguir fazer as devidas individualizações e ter clareza de que aqueles flagrados cometendo crimes de dano ao patrimônio nas dependências de quaisquer umas das 3 sedes dos poderes, isso é uma questão importante porque foram flagrados e isso a legislação permite que sejam mantidos sob custódia do Estado até terem o seu mérito julgado e provavelmente serem condenados porque foi muito grave o que ocorreu. Mas no meio dessas prisões preventivas, de fato, havia meios para se tentar, eventualmente, identificar outros envolvidos nas depredações, pessoas que possam ter escapado do flagrante no dia 8 de janeiro, mas terem se refugiado no acampamento do Exército naquela madrugada e ainda terem sido abordados e detidos de forma preventiva pelas autoridades, pode-se questionar se essas liberações estão ocorrendo no tempo mais rápido, mais adequado possível, mas esse é um questionamento que deve se estender não só a essas pessoas, deve se estender aos quase metade dos presos provisórios no sistema carcerário brasileiro, porque, infelizmente, a justiça brasileira como um todo é muito morosa e muito lenta na análise dos casos. Tem uma queixa, eu vi um editorial do jornal O Estado de São Paulo esse final de semana, você conseguiu, Yuri? Claro, sim, né? O Yuri... Ontem e hoje, na verdade, né, Dani, desculpa te interromper, Sim. teve uma menção específica àquele grupo de mulheres do 8 de março que foram libertadas e hoje também tem um novo posicionamento nesse sentido. E aí tem 2 questões que eu acho que vale a gente rapidamente tratar aqui, que eu preciso girar por conta do nosso horário, mas, né, meninos, dá pra gente pontuar. Primeiro tem uma questão ali sobre o timing, né? Eu acho que ter feito no Dia da Mulher pode até suscitar uma crítica à soltura, mas denota também uma espécie de força-tarefa. A gente precisa entender que é um ministro com mais de 1000 casos. Exato. E ele está fazendo questão de avaliar essas coisas um a um. Teve o gabinete reforçado, tá com gente auxiliando, juízes auxiliares, mas, de novo, é um ministro. Aí pode se criticar se, na ideia, no tempo de se ter, né, uma justiça mais célere, a estratégia do Moraes de reter os casos, pelo menos até agora consigo, é a melhor. De todo modo, ainda que se diga que pode não ser a melhor estratégia, eu desafio o meu pessoal aqui a encontrar um precedente de, num caso envolvendo tanta gente e tão complexo, você ter tantas decisões fundamentadas, você pode discordar ou não, mas elas estão cumprindo o que pede a lei, né? As decisões são bem fundamentadas, atendem os requisitos legais neste volume. Então, assim, como eu disse, né, é um traço dele, para o bem e para o mal, é uma máquina de despachar. Você pode dizer que sim ou que não, mas está dando uma celeridade que não haveria em outros gabinetes do Supremo, certamente, e que a gente não vê nem na Justiça Comum. A segunda questão é uma questão que eu acho que vale a gente se debruçar, que a gente já tinha apontado aqui, né, Leandro? Que são as denúncias muito semelhantes, uma a uma. Isso o Estadão abordou também num editorial, dizendo assim, olha, as denúncias são... parece que seguem um formato, né? E a gente apontou isso aqui, que a primeira vez foram denunciados 50 e tantos, digamos assim, né? Pela PGR, e havia, inclusive, um modelo que foi utilizado. Mas, e aí é o que eu quero discutir com vocês de novo, né? Você pode criticar ou não, mas o fato é que essas pessoas, elas estavam meio que vivendo coletivamente numa espécie de clube, né? Digamos assim, o clube do golpismo, um clube de tiro, digamos assim, entre aspas, tiro na democracia, mas elas estavam ali todas desfrutando da mesma condição e elas fizeram questão de publicizar isso durante muito tempo. Enfim, são questões que estão se colocando aí, que apesar de dizerem que a imprensa não vigia, mas que, enfim, a gente precisa sempre ter um olhar mais aprofundado aí, ou talvez esperar, de fato, o saldo dessa separação, porque está rolando uma separação joio e trigo, assim, não que tenha trigo bom, né? Joio e trigo, o trigo que saiu está meio mofado, mas está tendo uma separação entre maior periculosidade, comprovadamente, aferida, e não
comprovadamente, porque inclusive teve gente que quebrou e fugiu, como o Yuri ressaltou. Porque no meu entendimento, pelo menos, né, é de que a gente está numa fase de funil ainda, né? Você tem uma quantidade gigantesca de pessoas que estavam ali nesse quartel-general, na porta desse quartel-general de Brasília, e você está decantando exatamente quais são as responsabilidades, tanto a PGR por um lado e o Supremo por outro, ao decidir quem deve e quem não deve ficar preso. A questão que me parece, né, que de fato, como esse editorial ele coloca, as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal, elas têm uma similaridade muito grande mesmo. Tanto que a gente até, o próprio Ministério Público Federal passou a divulgar um modelo, né? Olha, é uma denúncia que é igual à anterior. E aí vamos ver no processo se isso vai ser suficiente para levar essas pessoas às condenações, qual que vai ser o entendimento.